Olá a todos, eu sou o Ricardo Pastore, professor e consultor de varejo, e a pedido de alguns de vocês, eu vou fazer essa mini videoaula sobre introdução ao Omnichannel. Eu venho tratando do assunto, talvez com temas um pouco mais avançados, mas agora eu vou recuar um pouco, né? Voltar para o básico, porque eu sinto que esse tema é um tema que vem ganhando interesse e ainda requer, né, maior compreensão. Ok? Então vamos lá. Eu quero falar sobre a definição. Né, Omnichannel não é tecnologia, tá? Não é nada mais além do que uma estratégia de negócio, uma estratégia empresarial. Quando as empresas decidem investir em tecnologias para oferecer serviços, né, elas estão pensando em obter algo em troca. Né? Então, o Omnichannel se define dessa maneira, né, uma estratégia de venda, de marketing, que tem um objetivo. E que objetivo é esse? Proporcionar uma experiência fluida, né, sem atrito aos clientes que iniciam e concluem suas compras por diversos canais simultaneamente, né? Misturando, mesclando os aplicativos, os sites e os canais físicos, com um único objetivo de compra. Essa compra pode ser de produto, de serviço. Né? Então, nós temos visto empresas oferecendo alguns serviços que se tornam mais comuns a cada dia, numa tentativa de construir, talvez, uma organização completa, né, que se defina como uma organização omnichannel. Por enquanto, muitas empresas acabam se fragmentando, né, ou oferecendo algo fragmentado. Mas vamos explicar isso um pouco melhor. Né? Outra coisa importante é a origem. Né? O conceito surgiu em 2011, na NRF, eu lembro, eu estava lá, foi apresentado um estudo, né, encomendado pela NRF para algumas universidades, e o motivo desse estudo era analisar o impacto da chegada do smartphone 3G, lembram disso? O smartphone banda larga, né? O 3G, que surgiu em 2007, o primeiro iPhone, mas em 2010, então, foi feito um grande estudo para avaliar o impacto nas vendas do varejo. Afinal de contas, os consumidores estavam começando a utilizar, né, os smartphones nas suas experiências de compra. E num determinado momento do estudo, aparece esse termo. Né? E como que esse termo aparece? Né? Em primeiro lugar, ele depende do smartphone. Não há omnicanalidade sem o dispositivo móvel. Né? Então, clientes que estão de posse de um smartphone, eles se movimentam. Até então, omnichannel dependia, ou melhor, o e-commerce, né, dependia das pessoas estarem diante de um computador, ou do notebook, ou do desktop. Com o smartphone, esse limite se desfaz. Né? Você não precisa estar dentro de uma loja, não precisa estar diante de um computador, você pode estar em movimento. Então, isso já faz tempo. Né? Estamos falando aí mais de 10 anos. Né? E é um movimento que vem crescendo. Né? É um movimento que vem aumentando, porque os smartphones estão cada vez mais acessíveis e principalmente a internet. Né? A gente saiu do 3G, fomos para o 4G, agora estamos no 5G. É bem verdade que algumas regiões estão ainda distantes, muito distante disso, de uma internet de boa qualidade. Né? Mas esse é um movimento que cresce a cada dia. Tá? Então, omnicanalidade depende do smartphone. E dependendo do smartphone,
né, consequentemente, depende do cliente, do usuário, tá? Então, toda essa estratégia, essa definição de estratégia omnichannel depende desses dois fatores, do usuário com o seu smartphone. Então, significa dizer que ao construir, né, qualquer iniciativa omnichannel, você precisa colocar o consumidor no centro, né? Se você for marca, é o consumidor, se você for canal, é o seu cliente, né? Todos eles são usuários. Então, coloca o usuário no centro, né? Pensa na mobilidade, e aí você começa a desenvolver sua estratégia, né? Hoje, tem se falado muito do Unified Commerce, o comércio unificado. É uma interpretação, mas eu não vejo diferença. Tá? É um engano dizer que omnicanalidade se resume apenas à configuração de canais. Não é isso. Desde a sua origem, isso não é uma definição minha, está no estudo que foi encomendado pela NRF, desde o início, né, define-se o consumidor no centro. A figurinha lá que aparece no artigo publicado colocava assim o nirvana, né, quer dizer, o sonho de poder, né, colocar o cliente no centro e construir toda as condições para que ele tenha a melhor experiência, né? E nós estamos vendo então o momento atual consolidando, né, o omnichannel como uma estratégia inseparável do desenvolvimento de qualquer varejista. E não estou falando dos grandes, né? Pode ser um minúsculo, pode ser um micro, né? Aliás, quanto menor, mais fácil, né, se tornar omnichannel. Aliás, os que estão nascendo hoje já nascem omnichannel, né? Então, alguns exemplos que a gente vê por aí, no varejo de moda, a gente está vendo muita coisa, né, as asiáticas, que estão entrando no Brasil com tudo, né, elas são modelos omnichannel, as redes existentes aqui no Brasil, que são baseadas em lojas físicas, rapidamente se transformam em modelos omnichannel. Eles estão introduzindo desde dentro, desculpe, estão introduzindo, né, dentro de suas lojas, pontos de contato com menor atrito, exemplo, os checkouts, né, self-checkouts e os checkouts por aplicativo, né? Você pode comprar online e retirar na loja. Tudo isso vai ajudando a construir, né, um modelo omnichannel, né? São iniciativas, são etapas, mas que ao longo do tempo vão criar, né, uma empresa omnichannel na sua totalidade. Eu vou dar um exemplo também, ainda dentro de moda. Eu ganhei um presente recente, Dia dos Pais, etc. E quando eu tentei trocar um dos itens, eu me deparei diante de uma limitação do modelo dessa marca que é bem famosa, bem reconhecida, né? Embora eles anunciem uma série de facilidades, quando você depende de uma troca, no meu caso, eu me vi diante da necessidade de voltar, de ir até uma loja, né? Tem uma loja aqui perto de casa, num shopping, mas eu vi uma limitação do modelo, né? Quer dizer, mesmo que eu tenha ganhado um presente, né, e mesmo desejando trocar, fazer uma troca, por que não encontrar os canais online para isso? Tá? Então, quer dizer, as lojas, isso é um processo, isso é um pequeno processo dentro de números, né, que uma rede de lojas tem e lida com isso no dia a dia. Mas eu cito assim, não há uma ordenação, um projeto, as coisas vão indo talvez meio por acidente, né? Em algum momento alguém fala assim, olha, a gente precisa organizar as trocas dentro da nossa plataforma Omnichannel.
Será que o CPO, o diretor de projetos, tem isso na sua agenda? Como ele prioriza? Por que deixar isso para depois e não antecipar? Então, são algumas questões que eu percebo no dia a dia das empresas, né? Supermercados, padarias, pet shops, né, que são modelos que operam no autosserviço, poderia incluir aí home centers, outros formatos, né, que trabalham com autosserviço, mas esses três constituem aquelas atividades essenciais que não fecharam durante a pandemia, né, por exemplo. Nós estamos vendo rapidamente a introdução também de soluções omnichannel. Demoraram supermercados, drogarias, né, mas com a pandemia isso mudou. Então, eu tô vendo assim soluções interessantes, aplicativos, grandes redes têm seus próprios aplicativos, outras utilizam aplicativos de terceiros, tá? Mas o importante é que o cliente tenha experiência, ele associa essa experiência à marca, certo? Então, se você quer fazer uma compra de supermercados, eu percebo alguns modelos assim, até 20 itens, e a partir de R$ 200 você tem frete grátis, né? E recebe em 2 horas. Eu acho um excelente serviço, né? Não estou falando em preço, né? O preço você tem que dar uma olhada, tem que ser razoável, né? Mas recebendo uma lista de 20 itens em até 2 horas, é uma compra da semana de uma maneira conveniente, né? É muito interessante isso. Drogarias também, as drogarias com delivery, entrega turbo em poucos minutos, né? Pet shop idem, né? Então nós estamos vendo os segmentos do varejo, né, se desenvolvendo e aperfeiçoando, aumentando as opções para os seus clientes, né? A área de serviços, eu cito aqui a Amazon Prime, né, é um exemplo de assinatura, além de oferecer streaming de vídeo, de música, né, tem os serviços de assinatura de produto. Então, você pode escolher alguns produtos para o seu dia a dia, cápsulas de café, produtos de limpeza. Aquilo simplesmente chega, você programa e aquilo chega e vai debitando o seu cartão. Você paga um valor mensal pela assinatura do Prime, e isso não é novidade, né? O macro atacadista, onde eu trabalhei, ele tinha o passaporte, não cobrava por isso, mas o seu concorrente, o Sam's Club, cobrava uma anuidade, né, em troca de um serviço, e as pessoas percebiam o valor. E no caso das assinaturas Prime, tem iFood, tem Rappi, agora tem Meli, Mercado Livre, né? E eu acredito que o varejo, por exemplo, uma rede de supermercados, se cobrar uma anuidade, um valor mensal, em troca de benefícios, acho que vai ter uma super adesão, tá? Então, esse modelo omnichannel, essa estratégia, ela chegou para ficar e ela só cresce, só aumenta, né, melhora os recursos estratégicos de uma rede de lojas, né? Agora, falando ainda né, assim, de algo mais básico, mais introdutório, entendendo o que é o omnichannel, suas origens, é importante entender como que o cliente se comporta, né? Afinal de contas, como as pessoas compram dentro desse modelo omnichannel, né? Então não há uma regra. Tem gente que vai na loja, tem gente que entra no site, tem gente que entra no aplicativo e começa ali a sua jornada, tá? O nosso papel, o meu papel como um consultor, um estudioso, o papel de vocês como empreendedores, gestores, é entender isso, é investir tempo, dinheiro, né, para desenvolver conhecimento, como as pessoas
se comportam, como elas iniciam, conduzem e concluem sua experiência de compra, né. Esse exemplo aqui é um exemplo, aliás, já, né, eu usei há bastante tempo atrás, alguns anos atrás, mas ele ilustra bem. Então, é uma jornada de compras que retrata a tentativa de troca de um par de calçados femininos, né. Então, o modelo mostra assim, quer dizer, como que as pessoas se comportam no momento de compra. E ele demonstra que havia uma falha no processo, né? Que as pessoas se perdiam ao longo do caminho e a partir daí houve uma revisão, né, no processo de troca. Aliás, eu usei esse exemplo agora há pouco aqui, né, comigo mesmo tentando fazer uma troca. Mas aqui mostra exatamente as etapas, né, de troca de um produto, no caso calçados, tá? Os pontos de contato e as áreas internas, tá? Então, você pode mapear aquilo que já aconteceu, é um meio de aprender, né? Que é o que mostra aqui esse modelo, ou você pode tentar se antecipar, né? E criar, desenvolver não, as estratégias e os recursos para que as pessoas fluam, né, durante a sua jornada de compra e não encontrem entraves. São dois modelos de desenvolvimento de conhecimento. A primeira é a pesquisa, como as pessoas se comportaram, está lá no passado. A segunda é você se antecipar, né, entender e tentar fazer com que as pessoas utilizem esses recursos que você disponibiliza a elas e tenham, assim, uma experiência melhor. E tendo uma experiência melhor com você, com a sua marca, elas tendem a permanecer com você, né? Esse é o recado, né? Então, aqui a gente tem o modelo dos momentos-chave, que eu já apresentei numa dessas videoaulas que estão aí no meu canal, né? Então, a primeira etapa é a pesquisa da experiência, as pessoas desenvolvem conhecimento olhando como os outros compram. O segundo é a concepção, cada um cria a sua própria experiência, né? A terceira etapa, o terceiro momento-chave, é o contato com a experiência, aqueles pontos de contato que você desenvolveu, investiu e ofereceu para os seus clientes. E, por último, a avaliação. A avaliação é um recurso que vem sendo utilizado de forma crescente, eu tenho visto em todos os momentos. Você vai fazer exame clínico, né? Você vai para o supermercado, você vai numa farmácia, você vai tanto com produtos ou serviços, chega na sua caixa de e-mail uma pesquisa de avaliação e tal. Ou mesmo no aplicativo famoso, as famosas estrelinhas do Uber, né? Tem que ser uma coisa assim, gente, ágil, rápida. O feedback ele é melhor quando é dado na hora, né? E aquilo tem que ser aproveitado por vocês, né? Então, no dia seguinte, você tem que começar o seu dia de trabalho entendendo o que aconteceu no dia anterior, com relação aos feedbacks dados, fornecidos pelos seus clientes. Os momentos-chave, então, estão bem descritos numa das videoaulas anteriores que consta aqui no meu canal. Muito bem, algumas tecnologias integrativas para você constituir de fato a sua estratégia omnichannel, né? Você não vai querer. Você pode utilizar recursos de terceiros, você pode estar no iFood, no Rappi, você pode estar no Mercado Livre, no Magalu, você pode estar num desses marketplaces, num desses aplicativos, usando recursos e tecnologias de terceiros, escoando os seus produtos e os seus serviços, né? Mas se você já tem uma rede de lojas, se você atua com franquia,
e quer incluir os seus franqueados, né, você vai ter que ter uma infraestrutura de tecnologia, né? Então, além daquelas tecnologias tradicionais do varejo, o supply chain, o ERP, o CRM, você vai ter uma nova tecnologia que vai praticamente espelhar aquilo que você tem no físico no digital. Quer dizer, as pessoas que olham o teu estoque, né, eles vão olhar a quantidade de um item, não importa onde ele esteja, né, e eles vão escolher o que fazer, como comprar, se vão comprar e receber em casa ou se vão retirar em algum lugar, né? Então, essa tecnologia, essas plataformas Omni, né, é, ajudam a entregar de fato a experiência omnichannel. Mas, novamente, se você é um pequeno empresário, um microempresário, enfim, você tranquilamente começa a oferecer experiências omnichannel aos seus clientes com os recursos que já existem e pertencem a terceiros, né? Mas aqui tem uma lista básica, vamos dizer assim, tem o clique e retire, tem o corredor sem fim, que é aquele recurso que as pessoas nunca ficam sem a opção de compra, né? Aquele famoso discurso do vendedor, o produto está esgotado, eu não tenho, terminou, sei lá o que, não, eu tenho, está aqui na loja, está aqui, ou eu te entrego amanhã, né? Quer dizer, ele vai mostrar onde está o produto, vai apresentar o produto, sem que o produto esteja lá fisicamente. O self-checkout, ele pode ser um display, pode estar no aplicativo, né? Eu citei redes de lojas de moda, você pode ter um aplicativo da loja, a possibilidade de pagar ali sem pegar fila e ir embora. Compra online e devolução na loja física, integração de inventários, esse exemplo que eu falei do software que integra tudo, personalização do atendimento, a coleta de dados que permite que você segmente, entenda o comportamento de compra dos seus clientes e ofereça cada vez mais soluções personalizadas, né? E a captação de dados da jornada, quer dizer, a sua empresa fica full time captando e analisando dados e construindo serviços, soluções, estratégias, tá? Não se assustem, né? Então, colocando aqui um layout de loja hipotético, né, dentro dessa tabela, né, lá em cima tem as etapas da jornada e aqui à esquerda os canais, tentando desenhar ali um modelo omnichannel, colocando sua loja no centro, né? Esses quadradinhos com o X seriam os pontos de contato para você decidir de que maneira você vai oferecer, né? Então, as pessoas estão entrando ali, né, naquele triângulo preto, ali é a entrada. Sugere que à direita tenha, sei lá, displays interativos. No fundo, tem alguma outra forma de interação, por exemplo, o clique e retire pode estar lá no fundo da loja. Enfim, à medida que as pessoas chegam à loja, elas dão continuidade à experiência que foi iniciada nos outros canais, tá? Então, tudo isso são decisões, tá? Você vai decidir se você vai colocar de um lado ou do outro, o que você vai colocar ali à disposição, ok? Então, esses recursos você oferece para os seus clientes, né? E, e, de preferência, baseado no que você conhece sobre o comportamento desses clientes. Nós vamos chegar num momento de discutir a usabilidade, né? O UX, o User Experience, né? Que hoje é utilizado para softwares, aplicativos, né? Mas a loja vai ser uma grande imersão, né, que os clientes vão fazer em inúmeras situações tecnológicas. Então, o princípio é o mesmo, tá? Então, para colocar tudo isso em prática, né,
Qual que é a experiência que você quer proporcionar? Você quer uma experiência de agilidade? Você quer uma experiência de prazer? Né? Então, dependendo do seu ramo de atividade, da sua proposta, o seu propósito, né, de marca, tudo isso tem a ver. Né? Então, você vai desenvolver uma experiência, você vai desenvolver uma estratégia omnichannel, vai oferecer recursos omnichannel aos seus clientes, porém com uma intenção estratégica clara. Isso é seu, isso é da sua marca, da sua empresa. Né? Vamos avaliar a infraestrutura tecnológica, se você tem o suficiente, se você vai usar de terceiros, se você vai investir nisso. Né? Vamos estabelecer as metas, os indicadores, integrar os canais, treinar a equipe e promover essa revisão estratégica de forma contínua. Vamos ver qual é o principal objetivo, por que as empresas investem em omnicanalidade. 35% é o índice de crescimento que as empresas encontram, avaliam, experimentam, né, com aqueles clientes que escolhem, né, uma jornada omnichannel em relação àqueles que compram apenas na loja física, por exemplo. Né? Então, um cliente que entende a sua proposta omnichannel, ele fica mais tempo com você, ele gasta 35% a mais que os outros gastariam. Esse é um número médio, é um número que circula por aí, né? Mas é um número sustentado por algumas empresas. Né? Isso vem desse conceito do lifetime value, que é um indicador bastante conhecido nas mídias sociais, no e-commerce, né? Mas ele traz o seguinte: você aumenta a retenção de cliente, você melhora a personalização da experiência, né? Aquela coisa, quem comprou isso também comprou aquilo, tá? Você percebe o aumento do ticket médio, as pessoas compram mais quando estão navegando entre um canal e outro. Né? Você torna esse cliente mais fiel, né? Ele se torna, ele baixa o aplicativo, no caso lá dos planos Prime, ele paga por mês, isso é uma super fidelidade. Né? E você consegue avaliar a eficiência do canal. Você está sendo eficiente no aplicativo, na loja física, o que você precisa fazer para se tornar ainda mais eficiente. Né? Dando alguns exemplos aqui e apontando algumas tendências, né? Ou melhor, falando de tendência por meio de exemplo. Tá? Então, a Shein, para alguns, anunciou recentemente, olha, em agosto, a compra de quase um terço da empresa que é dona da Forever 21, além da Brooks Brothers, da Aeropostale, Reebok e Náutica. Né? Que é um grupo baseado em lojas físicas. Esse grupo, em contrapartida, se torna sócio da Shein. Né? Então, essa é uma união estratégica de alguém que é muito forte no online e talvez quisesse uma base mais forte também no offline. Né? Então, ele faz uma fusão e recebe uma rede gigante aí de lojas físicas. Né? E outro exemplo que eu dou é o anúncio da Deloitte na NRF de 2023 desse ano, né? Que é um anúncio que a Deloitte faz todo mês de janeiro, durante a NRF, a pesquisa que ela divulga com 250 maiores varejistas do mundo. Os investimentos em omnichannel estão entre as 3 prioridades desses 250 maiores varejistas. Então, são 2 exemplos recentes que eu trago aqui para vocês, dizendo que sim, né, o omnichannel é tendência, é uma tendência que vem se confirmando, as empresas estão investindo, estão se transformando, né, e o cliente está correspondendo. Correspondendo de que maneira? Aqueles 35% a mais que eles gastam
com essas empresas que adotam o Omnichannel como estratégia. Eu sou o Ricardo Pastore, esse é o meu perfil, meu contato no LinkedIn. Espero que você tenha gostado. Essa é uma breve aula, né? Não tem a pretensão de esgotar o assunto, mas eu quis falar um pouco do básico, né? O que é a omnicanalidade e como ela se define, como o cliente se comporta nessas empresas que adotam a estratégia omnichannel. Agradeço a atenção. Até a próxima.